do pastor Renato, que está aqui conosco aqui nessas terceira quarta-feira, né, pastor? E um sábado. E um sábado, isso. O pastor Renato está nos acompanhando aí, nesse tempo. E aí, como eu falei, o pastor Renê não está aí, então nós estamos aqui na incumbência, aqui junto com o pastor Marvel aqui, de estarmos aqui assessorando aqui o pastor Renato nesta noite. Então, pastor Renato, como diz o pastor Renê, se tu uma bênção e que Deus venha usá-lo poderosamente. Tá ok? Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez e já sinto muito por ser a última quarta, mas eu vim aqui com uma missão. Eu preguei num sábado pela manhã, em abril, e em seguida, essas 3 últimas quartas-feiras de maio, para falar sobre vida de igreja, sobre as dificuldades que a gente enfrenta e como que a gente lida com essas lutas da vida, da família, da igreja, porque eu sei que Deus tem uma resposta para nós. Deus sempre tem uma saída. Então, no sábado de abril, eu tratei sobre uns aos outros, como que a gente lida nas relações humanas, quando as dificuldades vêm, as lutas vêm. Na primeira quarta, nós tratamos sobre oração e milagre. Quando a igreja ora, Deus faz um milagre no nosso meio. E na semana passada, nós falamos sobre uma igreja grande e forte aos olhos de Deus. E na noite de hoje, eu quero tratar sobre fé para os tempos de crise. Os tempos de crise, muitas vezes, ele vem para roubar a nossa fé. Ele vem para tentar nos desanimar na oração, na palavra. Quando enfrentamos uma crise, uma tempestade, a primeira coisa que muitos crentes fazem é deixar de buscar a Deus, é deixar de orar, porque a gente desanima, porque tem uma fase da nossa vida que a gente está cansado de lutar, não aguenta mais. E não existe ninguém melhor do que Abacuque para ensinar a gente como que a gente pode enfrentar as crises da nossa vida. Então, a gente vai fazer meio que um panorama do livro. A gente vai falar um pouquinho do capítulo 1, capítulo 2, mas a gente vai, na maior parte do tempo, manter o foco no capítulo 3. A gente vai começar pelo capítulo 3. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no seu lugar mesmo. E a gente vai ler o capítulo 3. Vamos orar antes. Pai bendito, te louvamos, engrandecemos o teu nome e te bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar na tua casa, de poder estar na comunhão com os nossos irmãos, e um privilégio muito maior de poder estar com a palavra de Deus aberta diante dos nossos olhos, e querendo, Senhor, que ela venha nutrir a nossa mente. Faz isso, Senhor, que possamos sair fortalecidos cada vez mais, que nós estivermos diante da tua palavra, porque essa é uma das funções dela para nós, nos nutrir, nos vitaminar, nos alimentar, nos fortalecer. Que não seja diferente nessa noite, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abacuque, capítulo 3, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos.
Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar, fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres, as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja vide, fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, vamos juntos? Eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Meus amados irmãos, nós precisamos ter uma fé forte nos tempos de crise. E nós aprendemos isso estudando o livro de Abacuque. Você sabe que na Bíblia nós temos 17 livros proféticos. Nós temos 5 livros dos profetas maiores e nós temos 12 livros dos profetas menores. Os 12 profetas menores, eles começam com Oséias e eles terminam com Malaquias. E eles não são profetas menores por causa da sua estatura espiritual. Eles não são profetas menores por causa da sua mensagem, que é menor do que as outras. Eles são menores simplesmente por causa do tamanho do livro. Por causa do tamanho do livro. E esse livro de Abacuque é um livro extraordinário. Esse livro de Abacuque é um livro diferente, é um livro singular. Enquanto todos os livros proféticos trazem uma mensagem profética, o livro de Abacuque, ele traz um diálogo profético. Ele está conversando com Deus. Ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está questionando Deus. Ele está indignado com a crise, com os inimigos à espreita. Ele não está entendendo por que tudo está acontecendo da maneira que está. E parece que Deus não está fazendo nada. Essa é a crise que ele tem. Nós temos aqui um homem vivendo uma situação de crise, questionando Deus, buscando resposta de Deus. Ele quer saber de Deus o porquê que as coisas estão como estão, e ele luta com Deus. Abacuque significa abraçar, aquele que abraça, aquele que luta. E Abacuque, então, ele se abraça com Deus, ele luta com Deus. São 3 capítulos apenas. Capítulo 1, 2 e 3, compreendido em 56 versículos. O capítulo 1 é o questionamento de Deus, a fé questiona.
O capítulo 2, ele espera uma resposta de Deus. A fé persevera. O capítulo 3 é uma fé que adora, é uma fé que glorifica a Deus. Esse livro é fantástico porque ele começa com um ponto de interrogação. Por quê? Mas ele termina com um ponto de exclamação. Eu louvarei ao meu Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite, também com vários questionamentos diante de Deus. Numa peleja com Deus, em oração, perguntando a Deus, por que, Senhor? Por que na minha vida? Por que na minha igreja? Por que na minha família? Por que no meu trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? E eu quero trazer duas lições práticas aqui. Abacuque viveu no final do governo do rei Josias, final dos anos 600. Ele viu o avivamento que houve em Jerusalém, mas agora Joaquim assume no lugar de Josias, e Deus agora começa a levantar um povo chamado caldeus, os babilônicos, e Deus está revelando, através dos seus profetas, que esse povo babilônico, os caldeus, eles vão invadir a Jerusalém, eles vão afrontar o povo de Deus, e eles vão até mesmo destruir o povo de Israel, disciplinar o povo de Deus. E sabe qual é a luta que Abacuque tem com Deus? Na sua luta com Deus, ele disse, como pode um Deus santo, como pode um Deus tão poderoso, usar uma nação tão perversa, para afrontar o povo de Israel, ou para disciplinar o povo de Judá? Como você que é crente, como que você que é servo de Deus, que busca Deus, passa por sofrimentos, passa por momentos de angústias, suporta tanta coisa? Como que uma igreja temente a Deus, que ora a Deus, passa por tempestades, por vendavais? Como que nossas famílias, mesmo andando corretas, passa por tantos problemas, por tantas lutas? E tantas vezes a gente olha para uma igreja indisciplinada, uma igreja oba-oba, ou olha para um amigo do trabalho, ou para um vizinho, ou para um ímpio, e a gente percebe que eles prosperam, e a gente percebe que parece que tudo dá certo com eles, e a gente que está andando correto, parece que tudo está andando errado, parece que nada coopera para o nosso bem. Mas a gente olha para os nossos inimigos, e parece que eles estão sempre avançando. Essa é a pergunta que ele faz, essa é a indignação de Abacuque. Como Deus permite uma situação dessa? Como que Deus permite uma tragédia vir dentro da nossa casa? Que problemas eles venham prevalecer dentro da nossa igreja, ou dentro da nossa vida? E a pergunta é, onde que Deus está nesse momento? Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está fazendo nada. Você é um crente fiel, dedicado a Deus, e é demitido do emprego, desempregado. Aqui nós vamos ter pelo menos duas lições práticas para entendermos o livro de Abacuque. E a primeira lição é: se o seu Deus sempre faz o que você quer, provavelmente o seu Deus não seja o Deus da Bíblia. Porque Deus nem sempre faz aquilo que a gente quer. Muitas vezes o que Deus faz na nossa vida nós não entendemos. Muitas vezes o que Deus permite na nossa igreja nós não entendemos. Mas se Ele faz tudo o que nós queremos, provavelmente Ele não é o Deus da Bíblia. E via de regra, irmãos, nós sempre queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. E a gente revela isso tantas vezes quando a gente vai orar. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, eu agradeço
pela sua presença na minha vida. Senhor, eu coloco essa causa nas suas mãos. Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, toca no coração dele. Senhor, faz com que ela venha até a mim. Senhor, resolve esse problema. A gente começa a determinar a maneira que Deus tem para trabalhar na nossa vida. Inocentemente a gente ora assim, a gente quer que Ele faça do nosso jeito. Mas sabe o que tantas vezes Deus diz? Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Deus tem um modo diferente de agir na nossa vida. Nem sempre Ele vai agir da maneira convencional. Nem sempre Ele vai fazer da maneira que você acha. Às vezes você está aqui olhando para o lado direito, esperando que Deus venha, que Deus faça, e você fica desanimado, porque Deus não vem, Deus não faz, mas Ele está vindo do outro lado, trabalhando de outra maneira que você não espera. E Ele sempre nos surpreende, porque Ele sempre trabalha, Ele sempre faz. Lição número 2, nem sempre as coisas que estão acontecendo na nossa igreja, nem sempre as coisas que acontecem na nossa família, nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida ou ao nosso redor, têm uma explicação imediata de Deus. Nem sempre Deus responde imediatamente o porquê as coisas estão assim. Nem sempre. E às vezes a nossa resposta é: eu não compreendo por que Deus está agindo assim. Ele não me dá explicações, nem sempre. Ele não pergunta se você está gostando ou não. Ele está, num dado momento, lá no passado, numa conversa com Satanás, a respeito de Jó. E ele diz: vai lá e tira tudo de Jó. Mas ele não perguntou para Jó se Jó queria ou não. Ele permitiu uma tempestade na vida de Jó. Mas ele não mandou um e-mail para Jó. Ele não passou um WhatsApp para Jó, para dizer: olha, estou mandando uma tempestade na sua vida. Eu acabei de autorizar Satanás para tocar em tudo que você tem. Ele não telefona para Jó, não se comunica com Jó. Ele simplesmente autorizou uma avalanche na vida de Jó. E muitas vezes é isso que Deus permite nas nossas igrejas. E muitas vezes é isso que Deus permite na nossa família. E muitas vezes é isso que Deus permite na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa: Deus não nos deve explicação de nada. Ele faz aquilo que Ele quer. E tudo que Ele permite ou que Ele faz tem um propósito. E o propósito é que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Meus amados irmãos, o capítulo 1 de Abacuque é a fé que questiona. Veja no versículo 2, Abacuque 1 e 2. Até quando, Senhor, eu clamarei, e Tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Não sei se você já passou por uma experiência dessa. Coisas desagradáveis acontecendo na nossa igreja, coisas desagradáveis acontecendo na nossa família, coisas desagradáveis acontecendo na nossa vida, e você busca Deus, e você ora, e você faz jejum, e você convoca o povo, e você clama a Deus, e você espera, e em vez de melhorar, piora. Você já orou a Deus para Deus resolver alguma coisa na sua vida e piorou? Às vezes acontece isso. Você está passando por uma provação, uma tribulação, você conversa com Deus, você fala com Deus, você ora a Deus, você questiona a Deus, e às vezes você está desanimado com Deus. Você não fala que está, mas às vezes você fica. Por que Ele permitiu isso? Por que Ele não faz nada? É isso que está no coração de Abacuque, aqui no primeiro capítulo do seu livro. Mas aí agora chega no segundo capítulo. No segundo capítulo do seu livro, o profeta está vendo que não tem jeito. Não adianta ele espernear. Não tem jeito. Estou chateado com Deus.
estou triste com Deus, estou fazendo biquinho com Deus, estou aborrecido com Deus, estou desanimado com Deus. E o que isso muda em Deus, irmãos? Nada. Não muda nada, porque Deus continua sendo Deus. Veja, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Eu acho isso aqui extraordinário. A fé que questiona no capítulo 1, agora é a fé que espera uma resposta de Deus. Ele diz: vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Interessante. Ele não deixou de ir para a igreja, porque a sua vida estava cheia de problema, ele estava vendo só tempestade ao seu redor. O profeta não reuniu os irmãos na sua casa para fazer um discurso dos problemas, das desgraças. Ele estava com um problema na sua vida, ele estava vendo um problema instalado na sua cidade. Por um momento ele percebeu que Deus não estava respondendo, ele não deixou de dar a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, ele não ficou desigrejado. Estou fazendo uma comparação se ele estivesse em nosso meio nos dias de hoje. Às vezes nós projetamos a culpa. Às vezes nós pegamos um problema que está acontecendo e achamos que aquilo é sempre por causa dos outros, por causa do outro. Às vezes nos rebelamos e nem percebemos. Mas ele não fez isso. Tudo bem, o que foi que ele fez então? Em outras palavras, ele agiu como quem diz: eu vou investir no meu relacionamento com Deus. Eu vou buscar cada vez mais a Deus. Eu vou lutar com Deus. Eu vou me abraçar com Deus. Eu vou esperar uma resposta de Deus. Eu vou buscar uma palavra de Deus. Eu vou perseverar. Eu vou meditar na palavra de Deus. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou meditar na Bíblia. Ele está falando da nossa vida devocional. Ela não pode parar. Não pode parar. Se eu acho que Deus não está fazendo, se eu acho que Deus não está respondendo, se eu acho que Deus não está transformando, aí mesmo é que eu tenho que orar mais e buscar mais. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Eu quero dizer para vocês nessa noite que a fé verdadeira, a fé forte, a fé que vence as crises da vida, é uma fé que não murmura, é uma fé que não reclama, é uma fé que não se prostra, mas é uma fé que se agarra com Deus, que busca, que persevera, que não retrocede. Veja em capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, presta atenção, para aqui. Eu vigiarei, ele diz no versículo 1, para ver o que Deus me dirá. E o que Deus fez? Ele diz no versículo 2, o Senhor me respondeu. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pois todo aquele que pede, recebe. Deus não somente trouxe a mensagem, Deus não somente trouxe a resposta, mas Deus chegou para Abacuque e disse: Abacuque, eu quero que você escreva bem grande. Se fosse nos nossos dias, Abacuque, eu quero que você ponha no outdoor. Versículo 2. Escreva o que, Senhor? O justo viverá pela fé. O justo não vive por aquilo que vê. O justo vive por aquilo que crê. Eu não estou vendo Deus agir, mas eu creio que Ele está agindo. Eu não estou vendo que Deus está trabalhando nesse lugar, mas eu creio que Deus está trabalhando nesse lugar. O justo vive pela fé. Louvado seja Deus. Escreve, Abacuque.
Escreve com letras grandes: o justo viverá pela fé. E aí você está sofrendo, passando por dificuldades, a igreja enfrentando desafios, enfrentando suas lutas. Aí você pega a Bíblia e lê: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí você diz: poxa Deus, o Senhor está comigo, eu estou passando por tudo isso. O Senhor está conosco, a nossa igreja está passando por tudo isso. Mas é assim que Deus responde, irmãos. O que significa isso? Capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. O justo vive pela sua fé, porque é pela fé que o justo é ressuscitado espiritualmente. O justo vive pela fé, porque é pela fé que ele nasce de novo, é pela fé que ele é regenerado. O justo vive pela fé, porque é pela fé que nós somos justificados. A justificação, o novo nascimento, uma nova criatura em Cristo Jesus, tudo isso é pela fé. É pela fé. Depois ele vai viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe o que Deus está respondendo agora para Abacuque? E sabe o que Deus está respondendo para essa igreja? E sabe o que Deus está respondendo para mim e para você? Na crise que a gente vive, nos problemas que nós estamos passando, nos desafios que essa igreja enfrenta. Ele está dizendo: agora eu quero ver onde que está a tua fé. Porque são nos problemas que a nossa fé é provada. Ou você acha que é num tempo de festa? É no tempo de crise. É quando a igreja enfrenta problema, desafio. É quando a nossa família enfrenta os dramas. É quando nós enfrentamos nossas dificuldades. É ali que a nossa fé é aprovada. E no momento de crise, é isso que Deus está dizendo para nós. Agora eu quero ver a sua fé. Agora que a sua fé é provada. Agora que a sua fé vai crescer. Agora que a sua fé vai ser experimentada. Agora que a sua fé vai criar musculatura espiritual. É agora. É agora, na hora da crise, que a gente vê a diferença em quem crê e quem não crê em Deus. Se a sua fé é de palha, ou se a sua fé é de ouro, porque quando o fogo é aceso, a palha se dissipa, mas o ouro é refinado cada vez mais. Meus irmãos, a fé faz com que tenhamos reações diferentes na hora da crise. Porque crise todo mundo passa. A igreja passa, os crentes passam, o mundo também passa a crise. O ímpio também enfrenta a crise. Mas a diferença tem a ver com a dimensão de fé que a gente tem. Se você fica de pé ou não. O ímpio, quando entra na crise, ele se apavora. O ímpio, quando entra na crise, ele entra em pânico. Ele se deprime. Ele é tomado por ansiedade. Ele se desespera. E, infelizmente, muitas vezes, ele até se mata. Porque entrou na crise. Mas o cristão, quando entra na crise, ele se agarra com Deus. O cristão entende que a crise pavimenta o seu caminho de comunhão com Deus. O cristão entende que Jesus faz da tempestade o seu caminho para chegar até nós. O cristão entende isso, que na crise ele cresce, que na crise ele exerce a sua fé, ele desfruta da sua fé e da sua comunhão com Deus. E aí a gente finalmente chega no capítulo 3. E no capítulo 3 a gente para. E o capítulo 3 é muito interessante. Se no capítulo 1 a fé questiona, no capítulo 2 a fé espera e recebe uma resposta de Deus, no capítulo 3 a fé vai testemunhar, a fé vai cantar, a fé vai adorar a Deus. Observa bem o título. O título do capítulo 3, oração de Abacuque. Aí logo no versículo 1 diz: oração do profeta Abacuque
sob a forma de canto. Ele está louvando a Deus. Alguns comentaristas dizem que esta oração em forma de canto, de música, composta por Abacuque, ela era cantada nos cultos judaicos, esse capítulo 3. Todas as vezes que os crentes estavam vivendo momentos difíceis, todas as vezes que os crentes estavam vivendo momentos de crise, eles cantavam o cântico de Abacuque. O cântico de um homem que lutou com Deus, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas. E é interessante observar que o capítulo 3 está dividido em 3 partes. E se você é mais zeloso, tem uma caneta, um lápis na sua mão, marca na sua Bíblia. O capítulo 3, versículo 1 e 2, o profeta vai orar a Deus. Ele vai orar pela obra de Deus. Ele vai dizer: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que coisa extraordinária. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo: Senhor, tu és o Deus que operou coisas gloriosas no passado. A igreja de Nova Vida de Jardim Catarina viveu grandes experiências com Deus no passado. Senhor, tu fizestes obras maravilhosas no meio do seu povo. Tu fizeste obras na minha família, Senhor, no passado. Pai, eu posso contar tantos testemunhos da minha vida que o Senhor operou no passado. Tu tens um currículo extraordinário de benfeitorias em prol do seu povo. E se o Senhor já fez no passado, Deus, faz de novo no presente. Faz de novo nesses dias. Aí ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra, ou seja, Senhor, manifesta o teu poder agora. Nós queremos ver de novo o teu agir em nosso meio. Manifesta-te outra vez. Usa, Senhor, esses problemas. Usa, Senhor, esses desafios. Usa, Senhor, as crises que nós estamos enfrentando hoje, para que haja um avivamento no nosso meio, para que haja uma transformação nas nossas vidas. Usa, Senhor, esta crise que nós enfrentamos para nos aproximar cada vez mais da tua presença. Usa, Senhor, esses desafios que nós enfrentamos para que possamos nos aproximar de ti, para que possamos confiar, Senhor, mais na tua palavra, para que deixemos de confiar nas pessoas, para que deixemos de confiar tanto nas coisas, para que deixemos de confiar nas riquezas, para que deixemos de confiar no dinheiro, nos bens. Quebranta o nosso coração para que possamos confiar cada vez mais na tua presença, Senhor. Meus amados irmãos, só o sofrimento, só as dificuldades nos empurram para orar. Eu fico imaginando se o povo de Deus não tivesse problema, se a igreja não tivesse problema, nós não oraríamos tanto assim. O que faz a gente orar cada vez mais é porque cada vez mais os problemas vêm. E a gente tem que orar, porque não tem outro caminho. Nós precisamos entender que tempo de crise é tempo de avivamento. Precisamos entender que tempo de crise é tempo de oportunidade para Deus fazer grandes coisas no nosso meio. Então não é tempo de desanimar, não é tempo de abandonar o barco, não é tempo de fugir. Eu vou fugir, só vou voltar quando tiver tudo resolvido. Não! É tempo de perseverar. É tempo de aguardar o agir de Deus, mas aguardar em oração, em jejum, em palavra, em perseverança, em entusiasmo, em motivação. Não apenas uma automotivação, mas ser um instrumento para motivar outras pessoas. Até Deus fazer, porque Ele já está fazendo. Ainda que não pareça, mas Deus não dorme, Ele não dormita. Não dorme o guarda de Israel. Quando a gente persevera, a gente sai da crise mais forte. Quando a gente persevera, a gente sai dos problemas mais fortalecidos.
Irmãos, Deus pode mudar as coisas. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Deus pode, a hora que Ele quiser, transformar as circunstâncias. Ele pode tudo aquilo que Ele quer. Deus pode nos fazer sair das crises com lições, com aprendizados grandiosos. Mas a gente tem que perseverar. Então é tempo da gente orar e dizer: Senhor, aviva, aviva. Aproveita, Senhor, e faz agora aquilo que o Senhor já fez no passado. Então é oração, oração. A fé forte, a fé verdadeira, nos tempos de crise, é a fé que ora. A fé forte, a fé verdadeira, é a fé que mesmo no tempo de crise, ela busca a Deus. A fé verdadeira, a fé forte, é aquela fé que mesmo no tempo de crise, ela se quebranta diante de Deus. Ela pede para Deus continuar fazendo, ela pede para Deus continuar intervindo nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, neste lugar. Se você observar bem, capítulo 1, versículo 5, voltando um pouquinho lá: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Que coisa maravilhosa. Olha, tudo, diga comigo, tudo está no controle de Deus. Às vezes a gente perde o controle, mas Deus nunca perde. Nada desestabiliza o trono de Deus. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele já conhece o fim desde o começo. O futuro para nós é incerto. O que será amanhã? Que desdobramentos desse problema vamos ter? Mas o nosso Deus, Ele já está lá no futuro. Ele está preparando um futuro de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Olha para a sua vida. Olha de onde você veio. Olha onde você está hoje. Olha para a sua vida e veja de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou hoje. Olha para a sua vida e veja as lutas que você já passou e perceba as bênçãos que Deus derramou na sua vida. Às vezes a gente tem a nossa memória curta. Olha por tudo que você passou, todos os livramentos que Deus deu a você para você chegar até aqui. Você acha que essa dificuldade que você está enfrentando hoje é que vai destruir você? Não! Olha os desafios que essa igreja já enfrentou em 26 anos. Deus trouxe livramento, Deus entrou com providência, Deus trouxe recursos. Será que o desafio que a igreja enfrenta hoje é que vai destruir a igreja de Cristo aqui? Não! O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será Senhor. Louvado seja Deus! Você vai sair da crise, essa crise vai passar, essa igreja vai sair dos desafios de hoje, os desafios de hoje vão passar, outras crises virão, outros desafios virão, porque a nossa vida é cheia de desafios, cheia de crise, e Deus continuará agindo no meio do seu povo, Deus continuará trabalhando na sua vida, Deus continuará trabalhando na sua família, Deus continuará trabalhando nesta igreja. Segunda parte de Abacuque 3, a primeira é versículo 1 e 2, a segunda parte vai do versículo 3 ao versículo 15. O versículo 1 e 2 é a primeira parte, trata sobre oração. Mas do 3 ao 15, agora ele vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão. E como é essa visão que ele vai ter aqui? Ele vai, a partir do versículo 3, tirar os olhos das circunstâncias
Ele vai tirar os olhos dos problemas, ele vai tirar os olhos dos desafios, e ele vai meditar em Deus. Ele vai trazer à memória, como fez lá Jeremias, o que pode dar esperança. Ele vai começar a colocar na mente dele aquilo que Deus já fez. Quando você enfrentar o seu problema, sua dificuldade, a crise tentar sufocar você, a igreja, começa a encher a sua mente das maravilhas que Deus já fez. Começa a lembrar. E lembra que Ele está vivo e poderoso. E Ele não muda. Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz acontecer onde não está acontecendo. Ele é um Deus que abre porta onde não tem porta aberta. Ele é um Deus que faz. Traz à sua mente isso, naquilo que Deus já fez. Aí no versículo 3 a 5, ele vai dizer que Deus veio em resplendor. Versículos 6 e 7, ele vai dizer que Deus se deteve em poder. Versículo 8 ao 15, ele vai dizer que Deus marchou em vitória. E as duas lições que ele vai passar para mim e para você e para o profeta Abacuque são as seguintes. A primeira lição, escuta isso, primeira lição: todos os que se opõem a Deus serão derrotados. Nenhum inimigo de Deus prevalecerá de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todos os que se opõem a Deus serão derrotados. Lição número 2. Deus está determinado a fazer tudo o que possível for para libertar o seu povo e dar vitória ao seu povo. Deus está determinado a fazer o que tiver que ser feito para libertar a igreja e conceder vitória à igreja. Então, ele vai contar a história do Egito, olhando lá para trás, de como Deus veio, como Deus interviu, como Deus agiu, como que Deus tirou o seu povo do Egito. Ele carregou o seu povo no deserto, sustentou o seu povo, não abandonou o seu povo. Ele colocou o seu povo dentro da terra prometida. Ele vai começar a meditar nos grandes feitos de Deus, no poder de Deus. Meus irmãos, é por isso que na hora dos problemas, na fase dos desafios, na hora da crise, nós precisamos de colocar os nossos olhos em Deus. Precisamos de colocar os nossos olhos na grandeza do Deus que nós temos. Ele é o nosso Deus. Esse é um ponto que eu queria que você entendesse. Deus está determinado a fazer tudo para libertar o seu povo, para conduzir o seu povo, a sua igreja, em vitória. E o apóstolo Paulo, ele, numa certa feita, disse: graças a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em vitória. E por maior que seja o conflito da igreja hoje, por maior que seja o conflito da sua família hoje, por maior que seja o seu conflito pessoal hoje, as dificuldades que você tem, até mesmo para compreender os desígnios de Deus. Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, eu não entendo o que o Senhor está permitindo. Por mais dificuldade que você tenha para compreender o que está acontecendo nesta noite, eu gostaria que o Espírito Santo tirasse isso do seu coração e você fosse convencido nesta noite a ter uma fé forte, uma fé maiúscula, uma fé madura, que você se agarrasse com Deus nessa noite e que você dissesse: Deus, Tu és o Deus da minha vida. Deus, Tu és o Deus da minha igreja. Deus, Tu tens um plano para nós. Tu tens o melhor para nós. Tu és o Deus que nos salvou. Tu és o Deus que nos santifica. Tu és o Deus que vai nos glorificar. O Senhor tem um projeto para a nossa vida. O Senhor tem um projeto para a nossa igreja. E nada e ninguém vai nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.
E nos versículos 6 ao 19, se o autor até então responde com oração, com visão, o versículo 6 ao 19, ele vai se submeter à vontade de Deus. Vejamos aí capítulo 3 e 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em outras palavras, o que significa isso? O profeta está dizendo: olha, eu decidi, eu vou esperar pacientemente no Senhor. Eu vou descansar meu coração em Deus. Vou descansar no Senhor. É isso, irmãos. O que Deus tiver que realizar, Ele vai realizar. Nada frustra os planos de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa nessa noite: descansa o teu coração no Senhor. Descansa o teu coração no Senhor. Diga isso para o seu irmão: descansa o teu coração no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Mas em segundo lugar, versículo 17 e 18, que é o último versículo. Não, o penúltimo. Ele vai dizer uma coisa maravilhosa: eu vou me alegrar no Senhor. Vou me alegrar no Senhor. Entende isso, irmãos? Eu não vou apenas esperar no Senhor, mas eu vou esperar com alegria. Porque esperar, a gente até espera, mas espera rabugento, espera reclamando, espera com mau humor. Não, eu vou esperar com alegria. Eu não vou apenas esperar no Senhor, mas eu também vou me alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, eu não tenho circunstâncias que me alegram. Não é o que está acontecendo que me deixa feliz. Eu não tenho situação existencial para me alegrar. Sim, o que está acontecendo é um problema. Sim, ninguém fica alegre com esses acontecimentos, mas eu tenho um Deus que está agindo em meu favor. Eu tenho um Deus que está agindo no meio da minha igreja. Eu tenho um Deus que está agindo no meio da minha família. Eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. Então eu vou me alegrar no Senhor. Vou me alegrar. Israel era uma nação agrícola. Era uma nação que dependia da agricultura e também dependia da pecuária. E por isso ele vai dizer no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. Ou seja, ele está falando aqui de uma escassez na área agrícola. Depois ele vai para a pecuária, ele vai dizer: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gados. Ou seja, ainda que eu venha passar por um tempo de escassez, ainda que, ele não está dizendo que vai acontecer, ele está dizendo, ainda que aconteça. Por que ele diz ainda que? Porque Deus nunca, em nenhuma crise, nunca Deus abandonou o seu povo. Nunca. Versículo 29, Deuteronômio 29, 5. Ainda que nós estejamos no deserto, você pode ter certeza, seu pé não vai inchar, seu sapato não vai desgastar, sua roupa não vai envelhecer. Todo dia Deus vai mandar maná do céu, Deus vai mandar comida do céu, Deus vai sustentar você, Deus vai sustentar sua família, Deus vai sustentar esta igreja. E isso é maravilhoso, irmãos, porque Abacuque ainda vai dizer assim no versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
amém, irmãos? Que o Espírito do Senhor, o Espírito de alegria, esteja na sua vida nesta noite. A partir disso, você vai entender o que ele vai colocar aqui no último versículo, para a gente encerrar essa mensagem. Versículo 19. Antes ele diz, eu esperarei pacientemente no Senhor. Depois ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Certo? Foi o que a gente viu. Versículo 17 e 18. Mas agora no 19, ele vai dizer, eu confiarei no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O profeta, ele poderia estar naquela região do deserto, do Mar Morto, onde os animais, para andar naquela região, eles andavam derrapando e caindo nos buracos. O que ele está colocando aqui é que Deus não vai permitir que você ande derrapando, caindo nos buracos, mas Deus vai fazer com que você ande altaneiramente. Ele vai fazer com que você ande acima dos problemas. Ou seja, os problemas existem, mas eles não vão roubar a minha alegria no Senhor, porque eu estou caminhando acima deles. Efésios 2:6, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção, você está no meio do problema. A igreja está enfrentando seus desafios, às vezes até no olho do furacão. Mas pela fé, nós estamos acima dos problemas. Pela fé, porque o justo vive pela fé. Você está acima dos problemas. Você vai passar por cima dos problemas. Mas você só vai conseguir isso pela fé. Quando você olha para o texto, você pergunta, mudou alguma coisa circunstancialmente? Mudou algum problema daquela nação? Mudou algum problema daquela cidade? Não. O problema que ele reclama desde o início continua agora no final. Os problemas à sua volta não mudaram, aqui em Abacuque 1, 2 e 3. Mas, afinal de contas, o que mudou nesse texto, então? O que mudou foi o coração do profeta. Não mudou nada ao seu redor, mas mudou o seu coração. E quando o seu coração muda, suas perspectivas mudam. Quando o seu coração muda, sua maneira de enxergar os problemas mudam. Quando o seu coração muda, sua maneira de lidar com as dificuldades muda. Porque a mudança começa de dentro para fora. Às vezes a gente quer que lá fora mude, para depois mudar aqui dentro. Mas tem que mudar aqui dentro, para depois mudar lá fora. Agora, se você não mudar o seu coração, aí, meu irmão, eu não posso fazer nada por você. Se você não mudar o seu coração. Porque as circunstâncias estão no controle de Deus. Mas o teu coração precisa estar firme no Senhor. Senão não adianta, Deus está no controle de tudo, você vai cair do mesmo jeito. Deus está no controle sempre, mas o teu coração precisa estar firme no Senhor. É sempre cedo para desistir. Não desista. Não desista. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Só precisamos de Deus, da presença de Deus, porque Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo para nós. E em Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. 9 horas em ponto. Louvado seja Deus. Fale com Deus. Fala para o Senhor, Senhor, nós precisamos de Ti.
Nós precisamos de Ti. Nós não entendemos tantas vezes a maneira que o Senhor tem de agir. Nós não entendemos porque coisas ruins, coisas desagradáveis acontecem conosco, acontecem na nossa igreja, na nossa família. Nós não entendemos porque às vezes o Senhor permite que Satanás tenha certas liberdades para roubar, para destruir a alegria, para invadir nossos espaços, trazendo desafios, crises. Ó Deus, quantas vezes ficamos com o nosso coração na mão, quantas vezes ficamos com nossos corações apertados, porque não entendemos, porque não sabemos que final terá aquele problema. Algumas vezes achamos, Pai, iludidamente, que a nossa fé nos daria uma proteção super especial, que se tivéssemos fé, nada de ruim aconteceria conosco, porque somos crentes, então viveríamos num mar de rosas, sem problema algum. Mas isso não é verdade, Senhor. A verdade é outra. Enquanto estivermos nesse mundo, nós enfrentaremos aflições. Enquanto estivermos nesse mundo, passaremos por lutas, por tentações, por provações. E nós queremos te pedir nesta noite, Senhor. Nós queremos te pedir nessa noite que o teu Santo Espírito derrame sobre nós o bálsamo da alegria, derrame sobre nós a unção da alegria, derrame sobre nós a unção da cura. Tira, Senhor, do nosso coração toda dúvida, tira do nosso coração todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, toda fraqueza. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar somente para o autor e o consumador da nossa fé. Ó Senhor, que venhamos olhar para Ti nesta noite, e que venhamos nos deslumbrar com a Tua presença na nossa vida. Queremos confiar que Tu és o Deus que tem a nossa vida nas Tuas mãos, que tens a vida das nações em Tuas mãos. Tu és o Deus que tem a igreja de Nova Vida do Jardim Catarina em Tuas mãos. A história está em Tuas mãos, e nada e ninguém poderá nos separar do Teu amor, Senhor. Cremos que tudo que está acontecendo nesta igreja, tudo que está acontecendo nas nossas vidas, vai promover o nosso crescimento, vai promover a glória do Teu nome, vai promover a possibilidade de um milagre, a possibilidade de uma intervenção poderosa do Senhor em nosso meio, e nós sairemos mais fortes, e nós sairemos muito mais crentes, quando passarmos e sairmos desses desafios, dessas tribulações. Senhor, consola o Teu povo nesta noite, consola aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades, consola os que estão desempregados, os que estão aflitos, os que estão doentes, os que estão angustiados, aqueles que estão enfrentando uma crise existencial na sua alma, um surto, um pânico, uma depressão, uma síndrome. Senhor, ajuda, Pai, fortalece, liberta aqueles que estão angustiados, ó Deus. Arranca toda dúvida do coração do Teu povo nesta noite. Nós Te pedimos humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando sempre que quando eu digo, se essa mensagem abençoar a sua vida, transmita essa mensagem para outras pessoas. Nesse dia eu fiz uma oração ao Senhor que precisava de algumas respostas de Deus e o Senhor usou o pastor Renato para me trazer essas respostas. E o pastor Renato citou Jeremias aqui, e eu lembrei do texto de Jeremias 3, Lamentações 3, que bom é esperar a salvação do Senhor em silêncio. O profeta fala lá, e eu estava fazendo alguns questionamentos a Deus, como o profeta fazendo hoje, e o Senhor me trouxe a resposta aqui nesta noite. Então que seja assim também na sua vida. Então se essa mensagem abençoou você neste lugar hoje, transmita para que outras pessoas também sejam alimentados e consigam também uma resposta do Senhor nesta noite. Então, muito obrigado, pastor Renato, pela presença aqui nesses dias conosco, e nós nos sentimos abençoados, e você que está aqui, você que está nos assistindo através da live, se sinta abençoado também, porque como profeta ali, ele relutou muito, mas ele entendeu que Deus continua no controle de todas as coisas, e que nós precisamos viver definitivamente por fé e não por vista. Vamos orar agradecendo a Deus pela presença dele em nosso meio, pela resposta que ele nos trouxe nesta noite, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor Deus, e no tempo da crise, o Senhor nos fará crescer e prosperar. É no tempo da crise que o Senhor mostra a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve e daquele que não serve. Então nós queremos saber nesta noite, Senhor Deus, de tudo que aconteceu aqui, e sem entendermos que o Senhor continua no controle. Então isso nos basta saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que todas as coisas vão estar no lugar que o Senhor determinou desde a fundação do mundo. Nós te agradecemos pelo teu bem, pelo teu favor. Leva-nos de volta para casa, guardados e protegidos nas tuas santas mãos, até que o Senhor tenha nos ajudado, e não será diferente nesse tempo. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente.